Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos dar início a mais uma aula sistêmica, né? Lembrando que a intenção aqui da aula, dessa aula ao vivo, é contribuição, né, para que mais e mais pessoas acessem esse conhecimento, que é para qualquer pessoa que deseja se desenvolver, né, desenvolver habilidades pessoais, melhorar a relação com a família, porque toda a nossa base, a nossa origem com a nossa família traz em nós comportamentos, né, nossa perspectiva de visão de vida, que a gente carrega para todos os outros sistemas, para a profissão, para o nosso dia a dia, para a nossa relação amorosa, nossa relação com os amigos. E tudo que eu passar aqui para vocês hoje, todo estudo de caso que eu separei para ensinar aqui para vocês, ele é pautado em muito fundamento sistêmico, ou seja, são muitas teorias, muito estudo. E hoje aqui eu vou falar com vocês sobre como as dinâmicas familiares elas influenciam a nossa vida. Então eu vou trazer modelos práticos, estudo de caso, para que vocês possam conhecer mais sobre isso e perceber, né, ter essa consciência de como a sua família e o que você viveu desde a sua infância reflete na pessoa que você é agora. Então as suas dificuldades profissionais, porque a gente herda da nossa família os traumas e dramas, mas também a gente herda também e programa-se com dons e talentos que também vêm aí do nosso sistema familiar, né? Porque nos nossos pais está todos os nossos problemas e toda a nossa força para que a gente possa desenvolver novas habilidades, tá? Então eu vou tirar aqui os comentários, vou explicar tudo que tiver que explicar aqui para vocês. No final eu abro para os comentários e quem tiver uma dúvida fica à vontade para me perguntar, porque geralmente quando começa as perguntas a gente começa a ir para outros assuntos, né? Então eu vou deixar aqui, vou tirar aqui as perguntas e aí no final eu abro para vocês poderem perguntar, tá bom? Então vamos lá, papel e caneta. Nós vamos começar com as perguntas reflexivas, tá? São as perguntas que a gente para pensar. Como que a nossa família, como que eles exercem essa influência sobre nós. Então papel e caneta na mão para a gente começar. Vamos lá. Aqui, comentários, tá. Então é o seguinte, quais são os valores, quais são os pensamentos principais que os seus pais e os seus avós transmitiram para você? O que você aprendeu com ele em relação aos valores e às coisas que você pensa sobre a vida? Para analisar. Qual é a influência dos meus pais sobre mim, dos meus avós? Como que eles pensam sobre a vida que eu penso também, né? E como que esses valores, esses pensamentos, eles moldam minhas decisões, meus comportamentos diários, né? Por exemplo, tenta lembrar de um comportamento ou algo assim que seja da sua família, dos seus pais ou dos seus avós que você repete também. Que é um trabalho de refletir, parar para pensar. O que eles fazem, o que eles pensam, que você também faz do mesmo jeito. Sabe aquela coisa, nossa, eu tenho isso, que isso é muito parecido com o que o meu avô faz. Nossa, eu faço isso no meu dia a dia, que é a mesma coisa que meu pai faz também, ou a minha mãe. Quais padrões de comportamento que você observa aí na sua família, que você repete, ou que você evita conscientemente também? Sabe aquela situação de, nossa, tem isso que a minha mãe faz, eu odeio isso que a minha mãe faz. E aí você fica tentando evitar não fazer aquilo para não parecer com a sua mãe. Porque aquele comportamento, aquilo ali na sua mãe irrita você. Para pensar. E aí, parando para pensar sobre isso, você já começa a observar como que eles influenciam o seu dia a dia. Porque se você para pensar em algo que a sua mãe ou alguém da sua família faz que você não gosta e você não quer repetir de jeito nenhum, então aí a gente já vê a influência que eles têm sobre a nossa vida, né? É um trabalho mesmo de refletir. Tenta puxar, analisar pelo menos um. Eu sei que quando a gente para analisar parece que são tantas coisas, mas tenta puxar uma coisa assim que a sua mãe, o seu pai ou alguém da sua família faz, que você fala, nossa, eu não faço isso de jeito nenhum e não quero repetir jamais esse comportamento. Tenta puxar.
como são esses padrões, né? Como que isso afeta a sua vida pessoal, o seu trabalho, né? Existem sacrifícios que você fez ou expectativas que você segue em nome da sua família? Algo assim que você, nossa, isso nem é sobre mim, mas eu quero fazer para honrar minha mãe, eu quero fazer para que meu pai fique orgulhoso de mim, que não é algo seu não, é algo mesmo da sua família. Tenta puxar aí um sacrifício seu. O que você faz, deixa de fazer, que é simplesmente para agradar alguém da sua família? Ah, não sei, eu deixo de ir em tal lugar para agradar alguém da minha família que não gosta, ou eu já até deixei de falar com pessoas que alguém da minha família não gosta, né? Por exemplo, para agradar minha mãe não gosta de tal pessoa, então eu não converso com essa pessoa. Ou uma expectativa que nem é sua, mas você quer realizar só para sua mãe, para ver sua mãe ou seu pai feliz. Tenta imaginar, lembrar, puxar na sua memória. E tenta pensar o que é que você faz em prol da sua família, que não tem nada a ver com o seu gosto, não tem nada a ver com a sua meta pessoal, mas você faz para agradá-los. Só aqui já foram várias perguntas que você pode refletir sobre como a sua família influencia a sua vida, né? Isso, Aqui tem algumas perguntas, né? Perfeccionismo, me cobro muito. Aí as pessoas já começaram a escrever aqui pra mim. Tá aparecendo só pra mim aqui nas perguntas. Eu dou bem com a minha mãe, mas tem uns comportamentos dela que eu não gosto de repetir. Cadê? Esse aqui, ó. Perfeccionismo, cobro muito. Me cobro muito. Então, pessoal, geralmente esses padrões de perfeccionismo a gente puxa da nossa família. Se bem que no estilo de vida que nós vemos hoje, tem um pouco de perfeccionismo, não é algo ruim, né? Porque coloca você à frente de inúmeras pessoas que não têm esse cuidado, né? Faz as coisas de qualquer jeito, não tem aquele capricho todo. Então, a pessoa ser perfeccionista hoje em dia, coloca ela à frente de muitas. O que não pode é que esse perfeccionismo vá de alguma forma paralisá-la, o que você trave, não vá fluir ou fazer o que precisa ser feito, porque espera que seja tudo muito perfeito, né? E, por fim, a última pergunta aqui pra gente refletir, né, sobre levantar toda essa dinâmica de como que a nossa família influencia a nossa vida. De que maneira os conflitos e as dinâmicas familiares influenciaram minha maneira de lidar com os problemas e desafios? Como que a sua família ensinou para você lidar com problemas? Se você parar para observar agora e se perde, né? Eu me cobro muito e não faço alguma coisa. Porque você quer de todo jeito agradar, né? Você quer fazer que tudo saia perfeito do mesmo jeito que é cobrado para você, que tudo seja muito perfeito, né? Então, a gente aprende com a nossa família a forma de fazer as coisas e também com os nossos professores, né? Tanto é que o fato de eu estudar essa visão sistêmica, ter esse olhar além, ele também me ajuda muito na formação, porque, querendo ou não, um aluno, ele tá para um professor como uma mãe tá para um filho, né? Também ali naquela missão de educar, de mostrar como que deve ser feito, como que as coisas devem acontecer. Então, toda essa dinâmica familiar, que é influenciado lá também em casa pelos pais, os professores também têm em sala de aula com os alunos, né? E eu ensino muito isso para os meus alunos, né? A Laura tá aí, ela pode confirmar para mim. Eu ensino muito em relação às maneiras de lidar com os problemas e desafios. Porque o que você aprendeu na infância, você repete até hoje. Então, se você aprendeu lá na sua infância que para resolver os problemas, você tem que dar birra, chorar, apelar, com certeza você vai ser aquele adulto que diante dos problemas faz o quê? Emburra, arruma um jeito de querer se vingar daquela pessoa de alguma forma, arruma uma forma de implicar a outra pessoa, porque foi a forma como que você foi ensinado a lidar com os problemas e desafios, né? Então, o que você aprender na sua origem, no seu sistema familiar, é a forma como que você vai lidar na vida adulta com os problemas. Então, sabe aqueles adultos que têm aquele jeito infantil de lidar com problemas, que você não pode falar nada, que eles apelam, emburram, viram a cara, não quer conversar mais com a pessoa? São
adultos que, quando crianças, foram ensinados assim a lidar com o problema. E aí eles só repetem essa programação, né? E aí é onde entra o que eu ensino, que é o conhecimento sistêmico. Como que o conhecimento sistêmico ele traz clareza sobre isso? Quando eu entender que é da minha personalidade agir assim, ou quando é uma programação, um comportamento que eu estou repetindo que foi ensinado para mim pela minha família. Então, o conhecimento sistêmico ele traz essa clareza, você entender o que é seu, o que é da sua personalidade e o que você simplesmente está repetindo que foi ensinado para você. Né? Você consegue ter essa clareza sobre isso. E no conhecimento sistêmico existem assim, formas de lidar com esses conflitos internos, né, que são eficazes para você buscar abordagens alternativas. Então, não existe só uma forma de resolver o problema. Não existe só daquele jeito que o seu sistema familiar ensinou para você e que, às vezes, agora não está servindo de contribuição. A forma com que você aprendeu não está fazendo com que você tenha ótimos resultados. Porque se tivesse, você ia parar e analisar. Não, minha vida está ao máximo. Meu relacionamento com as minhas amizades está tudo ok. Meu relacionamento amoroso está ok. Meu relacionamento profissional também está tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim. Por isso que as pessoas se interessam por esse assunto. Ou por isso que as pessoas estão me seguindo aqui. Por quê? Porque elas querem buscar formas de lidar melhor com isso. Porque todas as pessoas que você para conversar, tá tendo ali um conflito de relação, seja com alguém da família, seja no relacionamento amoroso. Por quê? A nossa forma de lidar com os conflitos, ela ficou presa ali, né, na nossa infância. Então, quem não tem muito bem isso desenvolvido, com certeza vai ter dificuldade na vida adulta para se ajustar, né, para ter melhores resultados com a questão de relacionamento, né? Porque as pessoas que têm uma perspectiva de sucesso, né? As pessoas que estão construindo riqueza, as pessoas que estão à frente, que têm sucesso no trabalho que elas realizam, são pessoas que não têm bons relacionamentos, porque tudo precisa de outra pessoa. Ninguém consegue construir riquezas, ter bons relacionamentos sozinho. Ele precisa lidar muito bem com outra pessoa. Então, quem tem muito bem essa habilidade desenvolvida, com certeza ele vai ter bem mais chance de ter sucesso naquilo que ele se comprometer a fazer. Por quê? Porque tudo está baseado no outro, nas relações, na outra pessoa. Então aqui, esses papéis são justos e saudáveis para mim ou eles limitam meu crescimento e autonomia? Então, parando para pensar sobre a dinâmica familiar. Como que é aí na sua família? Cada um tem o seu papel, cada um você está se sentindo saudável com a sua posição dentro da sua família, você se sente saudável na sua relação como se você for mãe, até se você for filha. Porque a gente vê que muitos dos desequilíbrios entre as famílias é porque a mãe se coloca no lugar do filho, o filho se coloca no lugar da mãe e vira um desarranjo no sistema familiar, que não sabe quem que é a autoridade, quem que tem que respeitar a lei da hierarquia, porque existe sim uma hierarquia dentro das famílias. Os mais velhos vieram antes, né? Então eles merecem sim ser honrados e respeitados. Tanto é que nesse raciocínio que eu trouxe lá a solução, uma frase sistêmica, uma chave de abertura para entender e resolver essas questões, esses problemas de hierarquia, que a gente vê muito acontecer e é uma das principais causas de tantos conflitos familiares, né, que é a questão da hierarquia, onde os filhos não respeitam os pais, né, se colocam em posições assim que fazem todo um desarranjo dentro do sistema familiar, tá? Como as histórias e os segredos da minha família influenciam minha identidade, a maneira como eu vejo o mundo, né? Então, você vai ver o mundo a partir dos óculos que foram impostos para você, que foram colocados em você, que é como a sua família vê o mundo, né? A gente vê muito do nosso dia a dia, das coisas que a gente acredita, até dos nossos medos, baseado na nossa família. Como que é isso, Fernanda? Me explica como exemplo. Vamos imaginar que a sua mãe, vou usar o exemplo da mãe, que quando ela era jovem, ela se afogou. Acidentalmente, ela se afogou. E aí ela cresceu com muito medo de piscina, de água, né? Porque ela teve esse episódio na vida dela em que ela passou por isso, né? Ela se afogou, então ela criou um trauma enorme de água. E aí ela se tornou mãe, sua mãe, e esse medo dela, ela reverbera em você. Então, como ela tem um medo inconsciente ou até consciente, né, de ter se afogado, porque ela passou por essa experiência,
ela vai querer que você fique longe, o mais longe possível de água. Por quê? Porque foi um medo que ela vivenciou. E aí, como ela quer proteger você, ela também vai proibir você de ficar em água, ficar sozinho. Por quê? Porque é um medo dela que ela coloca pra você. E aí pode ser que você cresça uma pessoa que também tenha medo de água. Por quê? Porque você não deixaram você experienciar isso, porque era um medo dela que ela reverberou pra você, um medo dela que ela passou pra você. Então essas histórias, né, essas histórias de família, elas criam barreiras para o seu desenvolvimento pessoal. E o que eu usei aqui foi só um exemplo da questão da água, mas existem inúmeros outros que a nossa mãe viveu e ela tem tanto medo daquilo que não quer que a gente passe por aquilo também, né? E aí eu vou começar a trabalhar com vocês a estudos de caso. Então a gente vai colocar aqui, eu trouxe alguns exemplos, outros exemplos, para ilustrar, para vocês entenderem como que é essa questão das dinâmicas, das lealdades familiares e como elas influenciam a nossa vida, tá? Então, o primeiro caso que eu trouxe aqui foi caso da criança de ouro. Já viu isso acontecer? Então, uma família onde um dos filhos é constantemente privilegiado em relação aos outros. Sabe? Eu não sei quem tem irmãos, né? Que sabe, assim, fala, ó, tem um irmão nosso que tudo é ele. Ele é o mais querido, ele é o mais protegido. Ou pode até ser você, né? Esse irmão aí que é super protegido. E tudo é ele. Então, é a criança de ouro, né? O filho de ouro. Essa dinâmica, ela é explicada pela lealdade inconsciente dos pais. Então, pode ser que esse filho, talvez devido a um trauma não resolvido, uma expectativa dos próprios pais, eles queiram proteger demais essa criança, né? Principalmente quando é o mais novo, ou quando é uma criança que a princípio não queria ter essa criança ali no processo de gestação. E essa criança, então, ela é considerada a criança de ouro, que é o filho de ouro. Então, vocês já viram que dentro dessa dinâmica familiar, geralmente o filho mais protegido é o filho que dá mais trabalho para a família. Porque tem dentro dessa dinâmica e dentro da lealdade familiar, os próprios pais, eles então tem uma expectativa ali não cumprida em cima dos filhos. E aí sempre aquele que tem um olhar que é mais protegido, ele sempre dá mais trabalho em vista dos outros. Então nós temos aí um caso de dinâmica familiar. E aí geralmente aquele outro filho, que não é o filho o mais protegido, né, o filho que tem mais atenção dos pais, ele geralmente ele cresce com esse sentimento de não pertencimento, né, que ele não foi tão visto, tão olhado quanto o outro, e ele desenvolve outras barreiras, diferente do que a criança de ouro. Então, nesse caso, a gente já tem aí uma dinâmica familiar que influencia os filhos. Tanto a criança, né, o filho que é considerado filho de ouro, quanto o filho que tem aquele sentimento de não ser tão querido. Então, ele tenta fazer de forma perfeita, né? Até quem comentou aqui do perfeccionismo, eu quero fazer tudo muito perfeito, às vezes para ter mais atenção dos pais em relação ao outro irmão, que é tido como irmão, a criança de ouro. Então aí a gente já tem um caso de lealdade familiar que acontece dentro dessas dinâmicas. O outro caso que eu trouxe aqui é o exemplo de sacrifício pessoal. Sabe, uma pessoa assim que não abre mão, que na verdade ela abre mão das suas aspirações, dos seus sonhos, para atender as expectativas da família. Tem até um desenho, ele é um desenho mesmo de um filme que, acho que foi o ano passado, não lembro bem a data, dos Elementos. Que aí no filme, a Foguinho lá, que era a Foguinho, ela queria viver de arte, né? Ela queria fazer uma arte lá no mundo das águas. Só que ela tinha que cuidar do armazém do pai. E aí ela não podia viver o sonho dela, naquilo que ela era uma carreira promissora para ela. Por quê? Porque ela se sacrificava por amor profundo aos pais. Então isso é tudo inconsciente. Aquelas pessoas também que seguem carreiras profissionais simplesmente para atender uma expectativa do pai. Sabe quando o pai quis ser uma profissão, por exemplo, médico, e aí ele não conseguiu realizar e ele joga esse desejo para o filho, e o filho sente na obrigação, né? Ele tem ali um sacrifício pessoal de querer realizar os desejos do pai. A gente vê muito isso acontecer. E essa é uma das dinâmicas familiares que impacta a nossa vida. E muitas vezes, como eu disse, de forma inconsciente, porque até que a pessoa percebe que, nossa, não é o meu desejo, não é o que eu quero, mas eu preciso fazer porque é
uma realização dos meus pais, né? Então eu preciso fazer isso pelo meu pai ou pela minha mãe, né? Para honrar os pais. Então, as pessoas muitas vezes deixam de fazer o que elas querem e isso cria o quê? Um grande desequilíbrio. Então, são aquelas pessoas que têm muitas barreiras na vida. Por quê? Porque elas não podem ser quem elas são, né? Elas têm que viver ali um outro cenário. Então, elas estão aqui em desequilíbrio, estão emaranhadas com as pessoas da família. E aí, quando ela aprende, torna consciente disso, né, dentro dessa visão sistêmica, aí sim ela pode estar livre para viver aquilo de fato que ela quer, né? Para viver os seus desejos, tá? E outro caso aqui que nós temos, que eu separei, então já foram dois, né? Um dos casos é a criança de ouro, como eu disse, que ela tem sim uma influência, né, na dinâmica da família. O outro é o exemplo de sacrifício pessoal, então quando a pessoa deixa de fazer os seus próprios desejos para não desapontar os pais, né, por um amor profundo. A gente não pode magoar quem a gente ama, e a gente, quando aprende sobre a visão sistêmica, a gente tem uma perspectiva, uma visão, uma clareza diferente, que não é bem assim, tá? É diferente você amar e honrar os seus pais. Você não precisa de viver a sua própria identidade para fazer isso, né? Com um conhecimento, quando você vai aprofundando mais e mais, você vai tendo clareza sobre isso. E aí o outro caso de dinâmica que eu trouxe aqui foi padrões de relacionamento repetitivos. Uma pessoa que se encontra repetindo padrões de relacionamento disfuncionais entre, por exemplo, que ele viu pais ou avós, né? Geralmente aquelas pessoas que entram em relacionamentos abusivos são porque elas estão repetindo padrões, né? Aquilo que ela viveu quando era criança, durante a sua infância. Então, vamos imaginar uma pessoa que viveu em um ambiente familiar que tinha muita briga, muita confusão, muita discussão, muito desentendimento. O que é familiar para ela? Um ambiente de paz ou um ambiente caótico? Um ambiente caótico, né? Então, a pessoa que ela viveu a infância dela num ambiente muito difícil, muitos conflitos. Então, ela cresce e não é familiar para ela um relacionamento tranquilo, um relacionamento de paz. O que ela vai sentir? Ela fala assim, gente, tem algo errado aqui, porque isso não é familiar para mim. Tanto é que tem uma frase que fala assim, pro neurótico, o caos é familiar. Ou seja, como essas dinâmicas nos influenciam. Então, se você viveu um ambiente bem tranquilo, um ambiente bem sossegado, dificilmente você vai ser uma pessoa que se sente confortável em lugares caóticos, que se sente confortável em confusões, em brigas. Eu, por exemplo, como eu vivi minha infância toda em um ambiente muito tranquilo, em um lar muito sossegado, muito paz. Meus pais não eram pessoas de discutir, então assim, um ambiente muito tranquilo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo discutir. Eu tenho extrema dificuldade em discutir. Discutir, que eu falo até de forma saudável, foi uma habilidade que eu tive que desenvolver. Né? Por quê? Porque um ambiente caótico, confusão, briga, não é familiar para mim. Né? Então, como isso interfere e impacta a nossa vida. Outro ponto também que ilustra essas dinâmicas de família são os segredos de família. Né? A família que mantém um segredo, que é passar de geração em geração, né? Histórias de traições, de conflitos, né? De exclusão, fica ali, querendo ou não, reverberando uma informação oculta dentro dos sistemas familiares. E aí os membros da família podem se sentir na responsabilidade de ter que proteger esse segredo. E aí, mesmo que eles sofram emocionalmente, eles querem proteger todo esse segredo. E as pessoas da família, que é chamada geralmente de as ovelhas negras, são aquelas pessoas que elas querem mudar a perspectiva do sistema familiar, que elas querem trazer uma nova visão, um novo pensamento. E aí, como ela vai contra tudo aquilo que vem sendo programado no sistema familiar dela, ela é chamada de ovelha negra. E vocês já observaram que são as pessoas consideradas ovelhas negras da família que fazem toda uma mudança no sistema familiar, né? Que antes não existisse na família, e aí essa pessoa começou essa nova visão, essa nova perspectiva. Por quê? Porque ele desassociou dessas lealdades inconscientes. Então ele pôde usar a sua própria identidade, fazer as suas próprias vontades e assim mudar todo um sistema. Porque quando a gente fala assim, de mudar todo um sistema, é entender
que nós, sim, devemos amar, honrar, respeitar os nossos pais, mas a gente não precisa repetir os mesmos comportamentos, fazer do mesmo jeito, né? Porque a gente pode, quando adulto, né? Isso é para adultos, quando adultos, exercer a nossa identidade, as nossas próprias vontades, né? O que é diferente quando nós somos crianças, adolescentes, porque nós estamos aí sobre a visão, a responsabilidade dos nossos familiares. E só quando você atingir a fase adulta, que aí sim você vai poder ter as suas próprias decisões, tá? E por último aqui, falando de uma das dinâmicas familiares aqui, para vocês perceberem o quanto elas impactam a nossa vida, são os conflitos intergeracionais. Então, uma família onde os membros mais jovens resistem às tradições, que é aquilo que eu falei da ovelha negra, os valores da família, eles vão criar o quê? Tensão, conflito com as gerações mais velhas. Essa dinâmica ela é influenciada pela lealdade e a necessidade de mudança e evolução. Então, as ovelhas negras da nossa família, elas são essenciais. Por quê? Porque através delas a gente consegue ir mudando e evoluindo. Então, elas vão se opor àquelas velhas tradições, né? Então, é algo assim bem conflituoso. Por quê? Que fica entre o equilíbrio de preservar as tradições familiares e de se abrir para a mudança, para a evolução, né? E diante de todos esses problemas que eu falei, nossa, Fernanda, eu me percebi em algumas coisas que você disse, sobre um irmão que é a criança de ouro, ou sobre realmente eu me senti assim que eu não era tão vista como ele. Então, todas essas dinâmicas, você consegue desenvolver habilidades e ter uma visão sobre isso quando você para refletir o seu lugar no seu sistema familiar. Né? Entender quem é você, qual a sua missão. Porque quando você para pensar, uma solução. Eu vou te dar aqui uma chave sistêmica, que é para você abrir aqui aquele pensamento que você não tinha antes. Não? Por isso que a gente fala que é expandir a consciência. Quando a gente entende dinâmicas familiares, não é para culpar os nossos pais, né? Colocar, eu sou assim porque minha mãe é desse jeito. Minha vida é desse jeito porque o meu pai fez isso, aquilo no passado. Né? Então, entender sobre isso, sobre as dinâmicas da família, não é colocar a culpa nos nossos pais, tá? É bem o contrário. É justamente o contrário. É entender que eles não são culpados. Porque na época em que eles tinham que tomar decisões, a melhor decisão que ele tinha que fazer naquele momento era aquilo. E aí você olhando para trás, então atrás de mim, atrás de você, tem todos os nossos ancestrais. Todos os nossos ancestrais que nos deram força para a gente virar a vida. Você consegue imaginar quantas coisas os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós tiveram que enfrentar, tiveram que solucionar problemas da vida, conflitos, todo aquele processo complicado, né, que é desenvolver na vida, construir riquezas, construir um legado, construir uma família. Tudo isso que eles tiveram que passar para você estar aqui agora. Quantas pessoas fazem parte da sua história que foram ali, vivendo ali para trás? Quantas pessoas que foram vivendo e dando força de vida até que você pudesse chegar aqui e ser a pessoa que é. Então, quando a gente entende isso, a gente alimenta o nosso pilar interno. A gente consegue perceber a importância que nós somos e como cada um teve o seu papel na história para que a gente pudesse estar aqui agora nesse momento. E que a vida teve que passar por todos eles até chegar em você. E aí quando você para e pensa, nossa, em honra a todas essas pessoas que viveram, para que eu pudesse estar aqui, eu preciso viver plenamente, né? Eu preciso me desenvolver. Eu não posso ficar no piloto automático. E eu nem posso e nem devo culpar os meus pais. Porque quando você deixa essa culpa, você livra ele, tira ele desses julgamentos, porque a gente tende a querer julgar nossos pais, né? Porque se meu pai, principalmente quando é a fase adolescente, que a gente sempre olha pro pai do nosso amigo, nosso colega e fala, nossa, os pais eles são incríveis e os meus faltam isso, os meus têm esse defeito, os meus podiam ser assim. Só que a gente parar para analisar que quanta coisa sua mãe não passou para que você estivesse aqui agora, na gravidez, na gestação, os enjoos, o parto, os cuidados, a gente consegue entender a riqueza que nós somos, né? E o quanto nós devemos aos nossos pais, né? Nós devemos honrá-los, nós devemos
ter um grande respeito por eles. E como que a gente faz isso? Vivendo a nossa vida da melhor forma e deixando eles livres de julgamento, tá? Então, aprender sobre as relações familiares é conhecer você e toda a sua história. Você começar a entender de uma visão sistêmica por que você age da forma que age. Vamos imaginar um exemplo aqui. Eu não gosto de bolo de chocolate. Eu não sou muito fã, gente, de bolo de chocolate. Eu como às vezes, mas não é algo assim que eu sei que muita gente ama, né? Então, minha filha mesmo ama bolo de chocolate. E eu não gosto de chocolate, bolo de chocolate, simplesmente porque eu não gosto de bolo de chocolate? Não, tem toda uma questão, uma visão sistêmica. Eu não gosto de bolo de chocolate porque na minha família, minha mãe não tinha hábito de fazer bolo de chocolate. Então, sendo assim, eu não desenvolvi gosto por bolo de chocolate. E eu não estou falando da parte de nutrição, de alimentação. Eu estou falando de como as coisas, as experiências da vida foram sendo colocadas para você com a sua família. Então, às vezes você pode imaginar uma comida que você ama, que você gosta. É uma comida que você comeu desde sempre, que toda a sua família come também, que é algo familiar. Então, você consegue entender que pelo simples fato de falar que eu não gosto de bolo de chocolate, não é só o fato de não gostar de bolo de chocolate, que tem toda uma questão em volta desse assunto. E isso serve tanto pelo fato de eu falar do bolo de chocolate, quanto você entender porque você não gosta de certas pessoas, do comportamento de certas pessoas, porque você não gosta de certos lugares, porque você não gosta de certos tipos de vivências e experiências. Por quê? Porque tudo está moldado na sua relação familiar, como a sua família colocou as suas experiências de vida. E aí aprender isso que eu ensino, né, o conhecimento sistêmico, estar presente nas minhas aulas, assistir aqui a minhas aulas ao vivo, ou todos os meus conteúdos que eu coloco aqui, é você começar a ter clareza de onde é a parte que, nossa, isso aqui é algo da minha família que eu estou só repetindo. Ou isso aqui é da minha personalidade mesmo. Porque muitas vezes a gente se perde em repetir e tem essa dificuldade de saber o que é meu mesmo como pessoa, a minha existência e o Fernanda, e o que é algo que eu simplesmente vou repetir porque me ensinaram assim, minha família me ensinou assim, meus professores me ensinaram assim. E aí você começa a se libertar e liberta também as pessoas da sua família de julgamento. Porque tem uma frase do Bert Hellinger, que ele é o criador da visão sistêmica, que ele fala assim, ó: a paz, ela começa onde cada um de nós pode ser da forma que é. Então, quando você tem conflito com alguém da sua família, que seja com sua mãe, com sua tia, com um irmão, enfim, com alguém da sua família, você nitidamente, claramente já está mostrando que você não aceita aquela pessoa do jeito que ela é. Quando você julga seus pais, minha mãe não poderia ser assim, minha mãe não poderia fazer isso, meu pai não tinha que ter esse tipo de comportamento, minha mãe não poderia fazer isso. Se você está liberando essa pessoa para ser da forma que é, se você conseguir imaginar o quanto é ruim isso pra você, não poder ser da forma que você é, ter que se esconder, eu não posso fazer isso, não posso falar aquilo, porque minha família não vai aceitar, isso já é ruim pra você, e pensa você fazer isso com outras pessoas da sua família. Então você consegue entender como que a dinâmica familiar impacta a sua vida? E entender isso vai trazer para você mais clareza. E você vai ter consciência de certos comportamentos. E dá para aprender muito mais, tá? Porque o que acontece? Na maioria das vezes, para a gente se desenvolver como pessoa, se desenvolver nas nossas relações, a gente não precisa de um novo caminho. Eu tô aqui, eu sou professora, então quer dizer, para eu mudar minha vida, eu vou ter que deixar de ser professora, eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que mudar meu caminho? E não, às vezes simplesmente pode ser ali a forma como uma nova forma de caminhar, uma nova forma de ver a vida, de ensinar, que vai fazer com que eu desenvolva mais como pessoa, né? Então, assim, eu sou professora desde sempre, e quando eu comecei a estudar essa visão sistêmica, foi uma nova forma de caminhar dentro da minha profissão. Então, hoje eu leciono, dou aula para os meus alunos, continuo dando aula para os alunos de 5º ano, e também desenvolvo as outras pessoas falando de dinâmicas familiares, né? Que cada vez mais eu venho atendendo a maior quantidade de pessoas, né? E entender isso, né, sobre a nossa família, hoje o assunto foi dinâmicas familiares, é que assim, às vezes nem sempre é errado o ambiente que você está. Porque quando se trata de família, não tem como você mudar. Se você está num ambiente que esse ambiente não é bom para você, né, não é favorável para você, como um trabalho ou uma escola, você consegue mudar e aí você
pode ter novas perspectivas. Mas quando é a sua família, tem como mudar de família? A sua família de origem? Tem como mudar? Não, meu pai não vai ser mais meu pai. Vai deixar de ser meu pai, eu vou arrumar outro pai. Não, não tem. É um laço que é um laço que é para a vida toda. É seu pai, é sua mãe. E se você não encontrar uma forma de lidar com todo esse sentimento, você vai ser uma pessoa em desequilíbrio. Sempre será. Então, enquanto você não atingir a paz, o equilíbrio de aceitar cada membro da sua família, você sempre vai estar em desequilíbrio, sempre vai ter, ou com o pai ou com a mãe, vai ter uma falha na sua vida, porque você não vai poder se sentir completo. E você só é completo quando todo o seu sistema familiar está completo também. E como ele fica completo também? Quando você entende que cada um tem o seu lugar no seu coração e você respeita cada um da forma que é. Isso é estar em equilíbrio dentro do seu sistema familiar, né? Como que eu disse, a paz, ela começa quando cada um de nós pode ser da forma que é. Então, em famílias saudáveis, famílias que têm um bom convívio, as pessoas se aceitam com os seus defeitos, com as suas qualidades. Porque, como eu disse no início, nós herdamos sim da nossa família traumas, dramas, segredos, problemas, mas também nós herdamos dons e talentos. Então, tudo acontece ali dentro da nossa família, tá? E falando em família, em visão sistêmica, na próxima semana meu aniversário. E aí, como de presente, né? Que o aniversário é meu, mas o presente vai ser para vocês. Eu vou fazer uma semana de conteúdos, vou trazer assim conteúdos bem pontuais para ir ajudando vocês a desenvolver essa visão sistêmica, tá? Então, assim que tiver tudo ok, eu mando aqui o convite, deixo aí nos stories, deixo nas redes sociais para vocês como que vai funcionar, o horário, tudo certinho, tá? E aí eu queria deixar essa minha contribuição, né? Essa semente foi plantada, porque agora vai depender de você. Pegar tudo aqui que você ouviu, né? Refletir sobre o que é aí na sua família que você está repetindo o padrão, o que você anda fazendo, que você aprendeu com a sua família, que hoje que você vê que não faz muito sentido, mas você continua fazendo. Porque é um trabalho todo seu de você refletir, tá? E se você quiser aprender mais sobre essa visão sistêmica, né, começar a ter consciência, ter clareza, então continua me seguindo, que todos os dias vai ter aqui conteúdo para você expandir a sua mente. Porque eu quero gerar em você esse desejo, né, de você ter mais consciência e começar a olhar para os aspectos da sua vida e sair do piloto automático. E aprender mais e mais para desenvolver como pessoa nas suas relações. Porque só quando você tiver boas relações que você vai conseguir construir riquezas, tá? Não tem como você prosperar sozinho. Você precisa estar bem com a sua família para construir riqueza. Porque você, no trabalho, se não tiver boas relações, você também não vai ter chance de prosperar. Se você trabalha com vendas, se você não tiver boas relações com as pessoas que comprem de você, você também não vai prosperar. Então, que você tenha cada dia mais e mais consciência para mudar o que tiver que mudar, tá? Então é isso e até o próximo encontro. Muito obrigado para quem esteve aqui. Obrigado pela participação e fica aí para vocês aprenderem mais e mais, tá? A gente se vê, até a próxima.